Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente ao nosso canal, sou o professor Daniel Tonello e hoje eu estou abrindo uma nova playlist, ela vai se chamar Matemática para Administradores, tudo bem? Então vou gravar alguns vídeos que tratam de matemática, não é um curso de matemática, não é esse o objetivo, mas é para tratar de algumas operações matemáticas que a gente usa no nosso cotidiano como administrador ou administradora, tudo bem? Então, essa playlist vai ajudar, né, algumas operações básicas que a gente usa nas empresas, na própria universidade, nos cursos, etc. E também eu estou gravando para ajudar meus alunos do curso de AD, de administração, também serve para o pessoal do secretariado e comércio e outros cursos, tá? São operações matemáticas que a gente vai utilizar para resolver alguns exercícios, principalmente nos cursos acadêmicos. Legal, turma? Então é isso aí. A aula de hoje, então, eu vou apresentar para vocês 3 formas para representar um número. Por que surgiu a ideia dessa aula? O pessoal pediu muito para mim que estava com dificuldade de fazer alguns cálculos de tributos. É um exercício que nós temos lá da Agenda 14 e o pessoal estava com dificuldade. Por quê? Porque chega no dia da prova, não pode usar nem o Excel nem calculadora. E aí a turma acaba que esquece como que faz esses cálculos ou às vezes desconhece mesmo, né? Não teve a oportunidade de se aprofundar nesses cálculos de porcentagem fundamentalmente. Legal? Então uma aula rápida, vou tentar ser rápido, eu fiz aqui uma apresentação para tornar o nosso processo bem rápido. Então vamos começar, dá uma olhada aqui. Primeira coisa, a gente tem um número, uma representação aqui de um número fracionário, uma representação fracionária de um número. Esse número é 90%, legal? Se eu dividir, peço para vocês fazerem agora aí na calculadora o teste. Abra a calculadora e divida 90 por 100. É uma divisão isso. O número fracionário é uma divisão. Neste caso, 90 dividido por 100. Se você fizer na calculadora, você vai achar o número decimal, que é o 0,9. Ou seja, se eu dividir 90 por 100, dá 0,9. Tudo bem? Uma é a representação fracionária e a outra é a representação decimal ou ordinária do número. Preste atenção. 90 por 100, 90%. Essa é a representação percentual do número. Legal? Então, o mecanismo é o seguinte, a representação fracionária, que é uma divisão, 90 dividido por 100, se eu fizer na calculadora, eu vou chegar em 0,9. É o mesmo número, só que representado na sua forma decimal. E 90% nada mais é que 90%, tem esse símbolo aí, ó, 90 por 100, é 90%, que é a representação percentual. Até aqui, moleza. Aparentemente, tudo muito simples. Agora, vamos lá. A gente usa muito cálculos percentuais para calcular valores de tributos. Por exemplo, no meu curso tem muito disso. E aí começa a surgir a dificuldade para a turma. Então, trouxe um exemplo aqui para vocês. E quanto é 90% de um número? Exemplo, número 240. O que a gente vai fazer? Primeira forma de você resolver isso, principalmente numa prova. Você não vai poder usar o Excel nem calculadora. Então eu acho que é a forma mais simples. Dá uma olhada e veja se você gosta. Peguei o número 240, eu quero saber quanto que é 90% de 240. Eu vou multiplicar 240 por 90%. Então preste atenção. 240 é a sua representação decimal de um número. Eu quero saber quanto que é 90% desse número. Eu estou multiplicando 240 por 90%, que é a representação fracionária. Legal? E aí como funciona? Eu posso cortar 2 zeros para facilitar meu cálculo. Então, como é uma multiplicação de uma fração, eu posso cortar o zero do 240 e o zero do 100. Como que vai ficar isso aqui? Era 240, agora é 24, porque eu cortei um zero. E era 90 por 100, agora ficou 90 por 10. Eu posso cortar mais um zero, porque eu tenho zero em cima e embaixo da fração. E aí fica como? Vai ficar 24 vezes 9 dividido por 1. Tudo bem? Eu poderia, na prova, você já pode cortar os 4 zeros, tá? 240 com o zero do 100, 90 com o zero do 10. Tudo numa tacada só. E aí vai sobrar para você 24 vezes 9 dividido por 1. E aí é só usar a calculadora, pode abrir a calculadora e fazer. 24 vezes 9 dá 216, 216 dividido por 1, 216. Então, eu recomendo, eu entendo que pode ser o caminho mais fácil para você na prova, porque na prova você não vai poder usar, na prova final que nós iremos fazer, você não vai poder usar o Excel, tampouco o uso de calculadora.
Então, esse é um mecanismo de simplificação que fica fácil. Fazer uma conta 24 vezes 9 dividido por 1 é mais tranquilo. Porém, eu posso pegar essa multiplicação também de 240 vezes 90 por 100, que é para eu saber quanto é 90% de 240. Só que eu posso fazer o seguinte, olha aqui, ó. Eu posso pegar esse 90 por 100, que é a representação fracionária, e transformá-la em representação decimal. Simples, eu acabei de mostrar para vocês. Se você pegar aqui, ó, 90 dividido por 100, se você fizer na calculadora, dá 0,9. No primeiro caso, eu não multipliquei 240 vezes 90 dividido por 100. Fiz as simplificações, né? Deu 24 vezes 9 por 1. É a mesma coisa que eu dividi primeiro 90 por 100, vou achar o 0,9. E aí eu multiplico 240 vezes 0,9. Tá? É uma conta. Se você tem a calculadora, pode usar a calculadora já de cabeça. Entendeu? Você vai pegar na prática um número multiplicado por 0,9 vai dar como resultado 90% desse número. Um número multiplicado por 0,8 vai dar como resultado 80% desse número. E assim por diante. Então, com o uso de calculadora, direto. Agora, se você está numa prova, recomendo que você utilize a primeira forma de resolução, porque aí eu entendo ela ser um pouquinho mais fácil. Legal? Vou pôr o marcador laser aqui, né? Que aí eu multiplico 240 pela fração. Aqui eu fiz a divisão primeiro da fração, que deu 0,9, depois multipliquei. Resultado, 216, evidentemente. Por quê? Porque é a mesma coisa. Legal? Eu só quero que você entenda. No primeiro caso, eu estou multiplicando 240 pela representação fracionária, e no segundo caso, eu estou multiplicando 240 pela representação decimal. É a mesma coisa, porque esse número é a mesma coisa que esse. Basta você dividir 90 por 100, que vai dar 0,9. Perfeito? Tranquilo, né? Matemática básica, mas só para recapitular, porque para a turma não ficar com dificuldade na hora da prova. Agora dá uma olhada. Você seguiu esse caminho aqui, ó, 240 vezes 0,9, porque você quer saber 90% de 240. Você está na prova. Na prova não tem Excel nem calculadora. Então o que você vai fazer? Só para recapitular, para revisar. 240 vezes 0,09. Passa o risco, lembra dessa continha? Ensino fundamental, tá, turma? E aí você faz a multiplicação. 9 vezes 0, 0. 9 vezes 4, 9, 18, 27, 36. 6 aqui, sobe o 3, né? 9 vezes 2, 18, com 3... 21, 18, 19, 20, 21. Perfeito. Deu 2.160. Agora você vai multiplicar o 0. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 4, 0. 0 vezes 2, 0, né? Qualquer número multiplicado por 0 é 0. Aí, agora eu somo, passo aqui a régua, né? Sinal de mais para fazer a soma. Então, como que vai ficar isso aqui? 0 com nada aqui, 0. 6 com 0, 6. 1 com 0, 1. 2 com 0, 2. Aí eu conto o número de casas depois da vírgula, considerando tudo isso aqui eu só tenho o número 9 depois da vírgula, e coloco uma vírgula aqui no resultado final, que deu 216, é o mesmo valor, tem que dar o mesmo valor, tudo bem? Aqui você resolve na calculadora. Se você chegar na prova, você vai ter que fazer esse cálculo aqui, ó. Já tinha esse cálculo, vai perder tempo. Então, recomendo que você faça por esse método daqui, porque aí você vai conseguir cancelar os zeros e vai ficar como final uma conta que é 24 vezes 9 dividido por 1. Muito mais simples. Legal? Bom, vamos continuar aqui agora, turma. Mesmo exemplo, eu vou dar o pulo do gato agora para vocês. Se você sabe que 90 por 100 é 90%, 90 por 100, 90%, e se você dividir isso aqui dá 0,9, então se você sabe que 50 por 100 é 0,5 que dá 50%, tá? Da mesma maneira, 80 dividido por 100 é 80%, 70 dividido por 100 é 70%, que vai dar 0,7. 80 dividido por 100 é 80%, que dá 0,8. Você vai indo até 50% até se chegar em 10%. 10 dividido por 100 é 0,1 ou 0,10, que é a mesma coisa que 10%. Então, de 90% até 10% é moleza.
Por isso que você já grava isso, você já faz com a calculadora. Você quer saber um número, quanto que é 50% de um número? Você pega o número e multiplica por 0,5, já tem o resultado. Então com a calculadora é fácil. Você quer saber 10% do número? Pega o número e multiplica por 0,1, 0,10, você já tem o resultado. Você vai obter 10% deste número. Então fácil, fácil, fácil. Só que agora tem uma questão. Dá uma olhada. Aqui eu tenho 90%, 0,9. Se eu quiser calcular 9% de um número, aí vai dar 0,09. Eu não estou criando isso. Comprove você. Pegue a sua calculadora e divida 9 por 100, você vai obter 0,09. Depois pega a calculadora e divide 90 por 100, você vai obter 0,9. Então preste atenção. Isso é 9%. Olha aqui, ó, 9 por 100, 9%. Esqueceu como chegar nesse número? Aqui é fácil gravar. 9 por 100, 9%. Esqueceu como chegar na representação decimal? Basta dividir 9 por 100 que você vai obter esse número. Legal? Agora dá uma olhada. Vamos continuar aqui para aprofundar. E se eu tiver... Aqui, ó. Então, foi o que eu acabei de explicar. Fracionária, 0,9 e 9 dividido por 100 vai dar 0,09. Agora, e se eu quiser saber 0,9% de um número? Pode acontecer. Vamos supor, você vai fazer um cálculo de tributo que é 0,65%. Não pode acontecer? Você pode fazer um cálculo de tributo aqui hipotético que é 0,9%. Não é nem 1%, é 0,9%. Tudo bem? Como que fica isso? Dá uma olhada. Você vai fazer a mesma coisa. Se aqui é 90%, aqui é 9%, aqui vai ser 0,9 dividido por 100. E aí o pulo do gato. 0,9 dividido por 100 é 0,009. Basta você fazer na calculadora, não se confunda. A conexão que você tem que ter é saber 9% é 9 dividido por 100. 90% é 90 dividido por 100. Se eu quero saber 0,9% de um número, é 0,9 dividido por 100, que vai dar 0,09. Tudo bem? Olha, aqui mora a grande confusão. Então, atentem-se a isso. A conversão de um número percentual para decimal, você vai seguir esse caminho, tá? Se eu quero 9% é 9%, se eu quero 0,9% é 0,9%, se eu quiser 0,85% é 0,85 dividido por 100. Legal? Agora vamos lá, vamos fazer um cálculo de um tributo no valor de R$1.000. Tudo bem? Temos aqui, ó, o valor. Então eu quero saber, eu quero que incida uma alíquota. Então estou dizendo que essa alíquota ela vai ser de 85% e vai incidir sobre o valor de R$1.000, que é um valor hipotético que eu criei aqui. A alíquota também é hipotética. Tudo bem? O que eu vou fazer então? 85% nada mais é que 85 dividido por 100, que é a sua representação fracionária. Fazendo essa divisão na calculadora, eu chego no número decimal que é 0,85. Então, simples assim. Eu vou pegar minha calculadora, pegar o valor que eu quero saber, que vai incidir a alíquota, que é 1.000, multiplicar por 0,85, tá? Que é 85%, e eu vou obter R$850. Eu dei esse exemplo fácil de R$1.000 para você entender. 85% de 1.000 é R$850, né? Dedutivamente a gente sabe disso. Legal? Agora vamos complicar um pouco aqui, ó. Vamos pegar uma alíquota, olha aqui para onde eu estou pulando. De 85%, eu estou pulando para 0,85%. Não é 8,5%, é 0,85% a alíquota. Pode acontecer, olha, eu quero calcular 0,85% sobre o valor de R$1.000. Pode, esse número existe. Ele só é menor que 1, ele é quase 1%, mas é menor que 1%, é 0,85%. Mesma coisa, turma, eu pego o valor, divido por 100 e obtenho esse valor, esse númerozinho aqui feinho, né? Assusta a turma fica apavorada. Gente, eu só dividi, ó, 0,85 por 100, faça na calculadora você. Faça esse desafio, você vai perceber
que é 0,0085. E aí, turma, simples, calculadora, 1.000 vezes 0,0085 é igual a R$ 8,50. Ou seja, deixa eu pegar até aqui o apontador a laser, 0,85% de 1.000 é R$ 8,50. De novo, 0,85% de R$ 1.000 é R$ 8,50. Legal, turma? Simples, né? Sem muitos rodeios, tal, mas é isso que você tem que entender. Entender que um número decimal fracionário e percentual é a mesma coisa. E na hora da prova, eu recomendo que você pegue o valor e multiplique pela representação fracionária, porque aí você pode fazer cancelamentos, fica mais fácil o cálculo. De qualquer maneira, se perdeu, eu expliquei como é que faz o outro cálculo, vai dar um pouco mais de trabalho, mas também dá certo. Legal, turma? Era isso aí. Bom, se vocês gostaram, acompanhe aí. Sempre que a gente tiver um probleminha de um exercício ou alguma atividade que a gente faz no campo de administração que envolva matemática, eu vou trazer. Tenha certeza que são sempre cálculos simples, mas são cálculos cotidianos que a gente está sempre usando. Legal? E aí aguarde também, vai ter novidades no nosso canal. Vou abrir também a playlist de administração geral. Então eu vou trazer alguns conceitos de administração, teoria geral da administração. Então acompanhe quem está no curso de administração também. O pessoal da contabilidade que também tem aula de administração, né, economia e outros cursos. Acompanhe aí com a gente. Tá certo? Era isso então, pessoal. Um grande abraço aí para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.